Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Hoje a foto é desse perfume aqui. Ele tem uma fragrância refrescante. Então eu bolei uma ideia e eu fiz essa foto aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Antes de mais nada, e como eu já falei em outros vídeos, dependendo do produto que a gente vai fotografar, a gente sempre vai usar luvas para não ter sujeiras na hora de finalizar a foto na pós-produção. Então agora a gente vai abrir aqui o perfume. O que nós vamos utilizar nessa foto de produção? O próprio perfume, e nós vamos usar essa cartolina prateada. Quando eu criei essa imagem, eu pensei num fundo preto iluminado de azul para combinar com o produto. Para fazer o efeito da água em forma de espiral ou até que lembra uma galáxia, eu vou usar uma furadeira presa numa morsa e uma bola de tênis que eu furei aqui, já centralizei a bola quando ela gira e vou encher ela de água. Eu vou utilizar um contraluz que vai encher a água de luz. Ao mesmo tempo que eu disparo o flash, eu coloco a furadeira para girar. Para vocês que acompanham já o canal há um bom tempo, você sabe que eu sempre configuro a câmera aqui pelo software da Canon. Então, para essa imagem, para eu garantir que o fundo vai sair escuro, que a água vai ficar bem congeladinha, sem rastros, eu vou fazer a seguinte configuração. O ISO vai ser 800. Ele é sensível o suficiente, pouquíssimo ruído que dá para ser tratado na pós-produção perfeitamente, mas ele vai dar uma boa captura de luz. A abertura pode ser 11 e 11 significa que eu vou ter uma profundidade de campo bastante grande para garantir que o produto e as gotinhas saiam todas no foco, porque entre o produto e a bolinha de tênis tem uma distância, mas como a câmera está bem distante do set, eu tenho toda essa distância aqui, com 11 eu garanto que ela vai ter profundidade de campo total. E a velocidade vai ser 200, que é a velocidade de sincronismo, e aí garanto que nenhuma das luzes aqui, que seja a luz de serviço, a luz da gravação, vai interferir na nossa foto. Outra coisa que vocês já vêm acompanhando aqui também nos vídeos, é que eu sempre faço luz a luz. Deixar a bola de tênis bem centralizada, foco sempre manual, né? Bom esse azul, porque ele tira aquele preto total, mas ele não dá uma super iluminada. Antes de posicionar o perfume, é claro, a gente vai dar aquela limpada com o álcool aqui, um pano de microfibra para não deixar nenhum pelinho. Neste momento eu vou posicionar a luz aqui da esquerda do perfume ou de quem está vendo a foto da direita. Nós vamos precisar de um difusor grande e também de um strip haze colocado um pouco de diagonal. Então agora eu vou fazer a foto. Ótimo, linda, perfeito. Vamos partir para a luz número 3, que é a luz aqui do lado direito do produto. E ela vai ser basicamente um espelho da outra luz, isto é, nas mesmas posições, só que em ângulos opostos. O strip haze também. Agora que as duas luzes estão na posição, eu posso testar para ver como é que tá. Não consegue, né? Agora que as duas luzes estão na posição, eu posso testar a foto para a gente ver o comportamento da luz. Olha aí que legal, a foto chegou, perfeito, exatamente isso que eu quero. Só que vocês vão reparar que no vidro aparecem uns pontos amarelos. Esses pontos amarelos é a bolinha lá atrás. E agora que vem a dica que vale um joinha aí e uma compartilhada no vídeo. Eu vou cortar exatamente o tamanho do perfume. Só que eu descobri que eu tô sem fita dupla face, então eu vou utilizar a cola 793, que ela é bem líquida e ela vai grudar rapidinho e são só 4 pontinhos, é o suficiente. Eu vou colocar ela atrás do perfume para que aqueles amarelos da bolinha de tênis não apareça e também para que não apareça pela transparência do vidro toda aquela estrutura, a própria bolinha, o tripé, essas coisas todas. É isso mesmo, os dois lados estão iguais. Agora vem a melhor parte do vídeo, que é a parte mais divertida, que é fazer várias tentativas para a gente ver qual espiral vai ficar mais legal. Vou molhar bastante a bolinha. Não deu. Também não deu. Não tá dando certo porque o flash que vai iluminar a espiral tá desligado. Não consegue, né? Agora ficou um pouquinho fraco.
E essa foto ela foi pensada para ter bastante pós-produção. Então agora vocês vão acompanhar ela finalizada e o link desse vídeo eu vou deixar aqui na descrição para vocês verem como é que é feita uma pós-produção desse nível. E se vocês gostaram do vídeo, comente, se inscreva no canal e compartilhem com seus amigos. Além do mais, se vocês quiserem mandar sugestões para próximas fotos, vai ser um prazer poder fazer esses novos vídeos.